Estamos de volta com o Religare, Conhecimento e Religião. A teopoética, na obra de Adélia Prado, é o tema do programa de hoje. Aqui no estúdio eu recebo o professor de teologia, Felipe Magalhães Francisco, professor na PUC Minas, em Uberlândia, não é isso? Você quer mandar uma pergunta para o nosso convidado aqui, para o Felipe? A gente está falando, como eu disse, sobre Adélia Prado, teopoética na obra de Adélia Prado. Então, anote aí o nosso WhatsApp, 31, que é o código de Belo Horizonte, 99642-8473. Estamos esperando a sua participação. Felipe, o que marca o início da obra de Adélia Prado? Ela conta que, desde muito nova, ela chegava a rascunhar alguns versos, né? Mas ela disse que esses versos não eram bons e tal. E ela, então, já mais madura, ela começa a produzir, né, literatura, mas não de maneira, no interesse primeiro de, né, publicar. E com a morte do pai dela, o falecimento do pai, ela intensifica esse processo de escrever os poemas. E ela já era casada, já era mãe dos filhos, e então o primeiro livro saiu, ela já tinha 40 anos, né? E ela escreveu, reuniu esses poemas, enviou para um poeta e crítico, que é o Afonso Romano Santana, né? E o Afonso submeteu esses textos de Adélia para o Drummond, né? E essa foi a porta de entrada de Adélia na literatura, né? Drummond adorou os textos e escreveu uma crônica no Jornal do Brasil, né, dizendo que o São Francisco não deixa nunca de cativar a gente e surpreender, né? Que na cidade do Divino estava chovendo fogo, né? Que Adélia era o fogo de Deus em Divinópolis. E isso, então, abriu as portas para Adélia. E aí veio, então, a publicação do primeiro livro, Bagagem, que já é um livro inaugural de uma obra que já nasceu amadurecida. E que já, nesse livro Bagagem, a gente já tem um esboço de tudo aquilo que vai ser desenvolvido depois por Adélia. Sim. Tem uma pergunta aqui do Marcos Aparecido, do Floramar, em Belo Horizonte. Ele pergunta sobre como identificar a teopoética em poemas, poesia ou em textos literários. Você poderia responder dando exemplo como você fez isso na própria obra de Adélia? Então, no caso da minha pesquisa, eu já tinha como pressuposto a confessionalidade da obra de Adélia. Esse seria, então, o primeiro elemento, identificar a confessionalidade. Isso, no caso, porque é muito explícito, né? E ela, nas próprias entrevistas, fala que Deus é um tema recorrente na vida dela e pela própria experiência pessoal, e isso transparece nos textos. Então, identificando esse lugar, eu busquei perceber como que, cronologicamente, sobretudo na poesia, a imagem de Deus ia aparecendo e se dando num desenvolvimento. Então, esse é um método possível, né? Então, a gente está dizendo de uma autora que escreve textos religiosos. Mas, se a gente pegar a obra de Drummond era um agnóstico, né? Então, lendo a obra de Drummond, a gente vai buscar perceber aqueles temas que são caros à existência humana, né? Porque, no fundo, a literatura quer ser também uma maneira de dialogar com os grandes dilemas da existência, né? Diante desses temas, da maneira como o autor trabalha, e seja na prosa, seja na poesia, como que a gente pode identificar elementos que dialoguem com a religião, no caso de estudos de religião, ou como que esses temas, essas questões levantadas, as interrogações levantadas pelo texto, ela interpela o pensar teológico, né? Pensar como que o teólogo, a teóloga, enxerga traços de revelação, para usar uma palavra
teológica, né, nesse texto literário. Você deixa claro no seu trabalho, você não escolheu um viés antropológico, você escolheu uma perspectiva cristológica. Esse seria um procedimento, pois então, como você está dizendo agora, escolher um traço da revelação, um tema da religião ou um tema da teologia para identificar no pensamento do autor ou da autora, esse é um passo. E por que você escolheu esse elemento cristológico em Adélia Prado? No Brasil, a pesquisa, geralmente, ela foca no dado antropológico para pautar esse diálogo, né? Então, a gente tem a obra do professor Manzato, né, que é inaugural. A gente tinha outras pessoas pesquisando, mas, de alguma maneira, Manzato inaugura como método, né, o diálogo. Então, ele defende o recurso de pautar esse diálogo teologia e literatura por meio da antropologia, porque toda a arte está impregnada do elemento humano. Esse é o pressuposto. E o próprio Concílio Vaticano II, na Constituição Pastoral Gaudium et Spes, propondo relações da teologia com outras áreas do saber, também levanta a literatura e a poesia e a arte em geral como um meio de conhecer a existência humana, as questões da existência humana, né? Mas na minha pesquisa, eu quis dar um certo salto de pensar que a própria Constituição Gaudium et Spes diz que o mistério do ser humano só se revela à luz do Cristo. E por se tratar de uma obra teológica, de uma estética teológica, né, procurar como que na própria revelação há esse elemento que é propriamente teológico, mas que se desponta na figura do Cristo. Então, o Cristo como o ponto de diálogo entre teologia e literatura, porque o pressuposto não é o que eu digo sobre eu, literato, digo sobre Deus, mas é como que a beleza, Deus se revela na obra de um literato que às vezes não quer falar sobre Deus, né? E você identificou na obra de Adélia um processo, você já até sinalizou isso ainda há pouco. Então, tem uma percepção inicial que vai modificando ao longo da obra. Você gostaria de falar sobre isso? Sim. Então, se a gente pegar os primeiros livros de Adélia, sobretudo os dois primeiros, Bagagem e O Coração Disparado, a gente vê que a religiosidade demonstrada nesses livros é uma religiosidade muito barroca, né, a gente diria assim. Então, a imagem que aparece é a imagem de um Deus terrível, de um Deus que causa terror, né? O terror como o lugar da separação mesmo do sagrado, que é sempre uma ameaça, né? Então, é próprio da experiência religiosa, a experiência de fascínio e terror, né? E essa imagem... Já dizia Rudolf Otto, né? Isso. E é muito próprio dessa primeira Adélia, né, a gente diria assim, essa imagem desse Deus que é o Deus ameaçador. É um Deus amor, mas ainda assim um Deus que está um pouco afastado. E a imagem, por exemplo, de um triângulo com o olho no meio, esse Deus que está espreitando, esse Deus que é o vigia, esse Deus que está ali o tempo todo procurando controlar. Essa é a primeira imagem de Deus que desponta na obra de Adélia. Mas isso vai mudando na medida em que aparece a figura do Cristo. Quando aparece a figura do Cristo na obra de Adélia, a perspectiva de quem é esse Deus vai mudando. Então, olhando para Jesus, Adélia descobre um Deus que é pai, não aquele pai terrível, da distância, do sagrado que causa terror e merece distanciamento, mas um Deus que é amor porque ele quer estar muito próximo de nós, né? Isso é da produção mais recente dela? Não, da produção também já inicial. Inicial, isso. Então, quando a gente chega no livro Festa de Santa Cruz, Terra de Santa Cruz, desculpem, tem um poema que é um poema divisor de águas nessa imagem,
que é o poema Festa do Corpo de Deus. E é um poema muito interessante porque o eu lírico começa dizendo que mais do que Javé na montanha se revelando para Moisés, então aquela primeira figura do Deus terrível, a sarça ardente, né? Descalça os pés porque esse lugar é sagrado, o eu lírico continua, mais do que Javé na montanha, né? O Cristo na cruz me faz adorar. E aí o que ela descobre no Cristo na cruz? Ela diz, Jesus tem um par de nádegas. Então, é o lugar da humanização de Deus. E tem um elemento erótico também. E tem um elemento erótico, que aí nesse mesmo poema ela vai falar, o pecado está em dizer que o erro está na mulher gozar. Então, ela descobre no corpo nu do Cristo o próprio lugar do erótico, que já tinha aparecido na literatura dela, sim, mas uma relação diferente com Deus pode aparecer aí. Eu estou com uma pergunta da Tamires Martins, do bairro Nova Suíça, aqui em Belo Horizonte, sobre qual a melhor forma de usar a teopoética na evangelização. Felizmente, não vai dar tempo para a gente responder, mas talvez a gente responde aqui pelo WhatsApp, sim, depois do programa, se você não se importar. E parabéns da Sandra Moreira ao programa e também a Mona Lisa Neves, Santa Teresa, dá os parabéns ao programa e o tema que nós escolhemos para hoje. Obrigado por você ter vindo conversar com a gente. Conversar. O Religare é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Conheça mais sobre as nossas atividades e cursos de graduação à distância, especialização, mestrado e doutorado em Ciências da Religião, acessando a página pucminas.br/ppgcr. Muito obrigado pela sua companhia. Semana que vem, nós voltamos com mais um Religare, Conhecimento e Religião. Um abraço muito cordial. Até lá.